Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade à nossa programação, né? Principalmente a respeito da nossa discussão em torno da questão da vacinação. E nessa semana, e também pretendo na próxima, abordar um tema que, ao meu ver, está totalmente ligado, né? A questão da vacina, que é a questão do retorno, né, ao ensino presencial da rede estadual e também relacionado também à greve sanitária dos professores do estado, né, que é uma greve do estado de São Paulo e também do município, mas é uma questão, um debate que envolve praticamente todos os professores do país, né? Então, é um tema que, ao meu ver, está totalmente ligado, né, à questão da vacinação, né? E a gente vai ter que abordar esse tema. E a intenção, né, para essa semana e para a próxima dar voz aos professores, né, para discutir essa questão, né? Porque muitas das vezes muito se discutem sobre escola pública, né? E com gente que nunca pisou e nunca sabe da realidade. Então, por isso a gente vai trazer os professores para poder falar da realidade da escola pública, né? E para começar a semana, convidamos, né, a Mariana Cordeiro, né, que é professora da rede do Estado, para contar um pouquinho da situação. Mariana, antes da gente começar, por favor, se apresente-se. Tá bom, obrigada, Guilherme, pelo convite. Meu nome é Mariana, eu sou professora do Estado. Agora, esse ano, 2021, eu vou fazer 10 anos de Estado, em abril. E sou professora de História, e é isso. Certo. Mariana, conta um pouquinho para o público do canal, como que está a situação da escola pública hoje? Olha, bem, eu vou falar então, falar no caso da escola pública que eu conheço, né, que é a escola pública da rede estadual. Eu não tive uma experiência em muitas escolas, né, de quantidade de escolas, mas sei que a estrutura acaba se repetindo na maioria delas, né? Então, a escola pública ela tem algumas questões, problemas que são estruturais há muitas décadas, né? Então, por exemplo, a questão da superlotação de sala de aula, eu acho que é um problema assim antigo que a gente enfrenta, né? Então, é comum a gente ouvir relato de colega que tem salas com mais de 40 alunos, né, às vezes beirando 50. Isso já é uma pauta aí das últimas, todas as lutas, né, todas as greves, a questão da superlotação. Tem a questão da falta de estrutura da carreira do professor, então a gente sabe que não é à toa que os professores que estão no estado geralmente têm 2 empregos, a grande maioria, né? Eu sou exceção, eu não tenho, mas eu sou muito exceção. A maioria ou trabalha em 2 redes públicas, né, no estado, na prefeitura, ou trabalha no estado e na rede particular, né? Então, né, o que o professor está recebendo como salário base aí não é suficiente para a gente pagar aluguel e comer. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Então, acho que isso vai obrigando a nossa aula a perder muita qualidade, né? Porque o professor vai acumulando funções, vai acumulando trabalho, e aí a quantidade de horas que ele pode se dedicar para, né, estudar, para preparar uma aula de qualidade, cada vez é menor. E aí, qual é o resultado disso, né? A gente vai para a sala de aula é, despreparado, né? Exausto, muito cansado e despreparado para poder fazer o melhor da gente. E não é por falta de vontade, né? Porque mesmo com todas as dificuldades materiais, a gente vê colegas fazendo trabalhos super legais, super interessantes, mas nessa situação de precariedade, né? Tem
por outro lado, assim, acho que tem questões assim que a escola pública, com todos esses problemas da precarização, ela é o espaço da educação por excelência, né? Não só na minha visão, mas de muita gente, porque é a escola de fato que inclui, né? Que abriga todos podem estar na escola pública. Eu converso muito sobre isso com meus estudantes, assim, né? Que quando eu tenho que explicar o que é público, o que é privado, né? Isso na educação é muito claro. Então, a escola pública ainda é a escola que é aberta para todos, né? Com todos esses problemas estruturais, né? Enfim. Enfim, é isso que eu estou pensando agora. A gente tem problemas estruturais que eu, assim, nem tem como elencar todos aqui no sentido do prédio, da escola, né, da falta de material, isso também é uma questão, mas eu acho que esses que eu levantei são bem fundamentais, assim. O que você acha? Mari, você falou uma questão bastante interessante, que é a questão da falta de estrutura. De fato, né, eu também conheço a rede também do Estado, também isso é nítido que não tem estrutura. Vivemos numa época de pandemia, né? E eu acho que isso, as coisas se complicam ainda mais, né, na escola pública. Eu queria que você falasse para quem estiver assistindo, a escola pública hoje tem condições de uma reabertura nesse momento, ou você acha que não? Olha, eu acho que não, se a gente for pensar numa reabertura com segurança. O que a gente está vendo é uma reabertura onde não, a segurança das pessoas que trabalham, né, de todos os, não só professores, mas todos os profissionais de educação que estão dentro da escola, não é garantida, né? Em parte por causa dessa estrutura da arquitetura das escolas, então a gente sabe que muitas escolas são super mal ventiladas, né? Ah, tem exceções? Tem, né? Mas são exceções, né? Mas, por exemplo, antes de pandemia, a gente sabe que é comum o banheiro dos alunos não ter sabonete, né? Ter pouco papel higiênico, a gente ter problemas de falta de papel higiênico em algumas escolas, né? Então, com segurança, não dá para garantir isso. Foi uma coisa que eu debati com os meus colegas muito agora, né, nessas primeiras semanas de planejamento aí, pré-abertura, de que a gente não tinha as garantias. Além disso, da estrutura física em si, eu acho que tem uma questão que talvez seja muito parecida nas particulares também, é que se a gente for ver os protocolos de higiene, de segurança que os governos estabeleceram, né? Uma das coisas que eles exigem como protocolo é que os alunos não troquem objetos entre si e que não fiquem próximos, né? Então, acho que qualquer pessoa que está na escola sabe que isso é impossível de cumprir, né? Que jovens, né, estão próximos um do outro, são amigos e querem chegar próximo. Então, como é que a gente vai, né, mesmo com poucos alunos em sala de aula, proibir os jovens de estarem próximos um do outro? Assim, o professor não tem esse domínio sobre os corpos dos alunos, como tem gente que acha que a gente teria, né? Não é bem assim, né? Então, é quase exigir um regime assim, de tortura, né, para os jovens, assim. Então, é por isso que não dá para cumprir. Eu falei isso várias vezes, falei, gente, esses protocolos são impossíveis de cumprir, né? Essa coisa de falar com todos os cuidados. Não é que a gente não quer ter cuidado, a gente adoraria ter cuidado, né? Mas uma coisa como essa, como é que vai ser imposta? Imagina. Por isso que é importante isso que você falou no começo, né? De dar voz para os professores que estão na escola, que sabem o que a escola é. Então, outro dia eu li uma matéria de defesa da volta às aulas, escrita por uma microbiologista que eu achei até então que ela estava fazendo, né, tendo uma fala super responsável, e ela achou que isso era uma medida que pode ser feita, que os alunos podem manter esse distanciamento. Aí eu queria saber onde, em qual escola, de que mundo, né? Das escolas que eu conheço, isso não acontece, né? E Sim, duvido que vai acontecer agora, duvido mesmo. sim.
Surgiram denúncias que a escola está oferecendo álcool gel vencido, falta funcionários, né, de limpeza. Como que está essa situação? Na minha escola, você diz? Não, mas no modo geral. De modo geral, eu fiquei sabendo do álcool vencido pela imprensa, inclusive, né? As denúncias, né? Mas a questão, por exemplo, dos funcionários, das funcionárias, né? A maioria são mulheres terceirizadas da limpeza, é uma situação antiga das escolas. Não é porque agora que é a pandemia que está faltando funcionários. Há décadas tem poucos funcionários, né? Poucas funcionárias. Há décadas, né? Então isso é um problema estrutural. E eu acho muito engraçado, né? Que as pessoas estão falando sobre a desigualdade na educação como se fosse uma grande novidade, né? Mas a gente que está lá, a gente sabe que isso é um problema antigo. É que agora, durante a pandemia, a falta das funcionárias, né, escancara a situação, deixa mais aberto. A gente fala, olha, como é que vai ter protocolo, como que vai ter limpeza se, né, só duas não dão conta, quando tem as duas, assim, né? E é triste, assim, pensar, porque, na verdade, eu acho que tem tudo a ver com a história, a questão da terceirização dos trabalhadores, né? Da limpeza dentro da escola e em outros lugares também, né? Porque é como se o Estado faz tempo, né? Depois que abriu esse espaço para essas funcionárias serem terceirizadas, abriu mão desse setor que é fundamental, né? Fundamental, que é a limpeza dos ambientes. E agora a gente tá essa denúncia escancarando isso, mas é um problema super antigo, né? E sempre foi assim, desde que eu entrei no Estado é assim, não, em nenhum momento tive uma experiência diferente disso. Isso, ó, já faz 10 anos que eu posso comprovar, assim, né, como testemunha ocular, assim. Sim. Mari, e essa greve sanitária, né? Qual que é a sua avaliação dela? Explica o que ela tá reivindicando, né? Tá, Para quem estiver assistindo a gente. tá. Bem, então a greve sanitária é a proposta de manter o trabalho remoto, né? Então, não seria uma greve nos termos que a gente entende a palavra greve, né? Porque a gente entende greve no sentido de cruzar os braços e não trabalhar como se trabalha normalmente, mas está num momento de luta, de organização da categoria e tal. E a greve sanitária vem numa proposta de que não é parar, não é cruzar os braços totalmente, né? É manter esse trabalho remoto, dizendo, olha, nós não vamos à escola porque a gente não vai arriscar a nossa vida, nem a vida dos colegas, nem das famílias dos nossos estudantes, e vamos continuar em casa, essa é a proposta, né? Eu sei que eu estou escutando muitos colegas, assim, professores que estão nas brigas políticas, assim, tem gente que, eu sei que tem muita gente que é contra no sentido de acrítico, né, que a greve deveria parar completamente, e eu entendo, porque uma greve sanitária parece que coloca a gente num lugar intermediário, né, é greve, não é greve, né, e esse lugar é estranho, e ao mesmo tempo achei uma proposta interessante no sentido de que se, de fato, a categoria não pisasse nas escolas, mesmo mantendo o trabalho remoto, já seria uma grande vitória, né? Mas em peso, né? Se os professores não pisassem, né, na escola a partir dessa da semana passada que começou, essa semana também, já seria uma vitória imensa, né? Então, achei uma proposta interessante nesse sentido. Entendo que tenham críticas também, porque eu acho que na verdade, é um desafio, né? Porque eu acho que a gente nunca passou por isso, então acho que a classe está pensando formas de lidar com esse momento que é muito peculiar, né? Porque está tudo difícil. Numa greve tradicional, né? Vou pensar na greve de 2015, que foi quando eu te conheci, né? Era muito mais claro, você sai da escola e você vai para o comando de greve, o comando de greve tem uma rotina de trabalho político, de visitar outras escolas, de conversar com outros professores,
só que não tinha o risco da pandemia, né? Não tinha o risco de estar nessas escolas e tá em contato direto e, de repente, estar espalhando o vírus mais, enfim. Então, era mais fácil nesse sentido, né? Não era fácil, não é fácil porque nunca é fácil. A luta política nunca é fácil, nem greve, nem qualquer outra estratégia, né? Mas eu acho que foi a resposta que a categoria D conseguiu dar agora para não cruzar os braços totalmente e dizer, olha, estamos disponíveis, não estamos abandonando os alunos, mas não vamos pisar na escola. Né? Mas mesmo assim, a gente sabe que é um grupo pequeno também que vai aderir à greve sanitária, né? Ou que está aderindo. Não vou falar que vai aderir, porque eu acho que pode mudar o cenário, né? Daqui para frente não dá para adivinhar o que vai acontecer. Sim, e em relação ao sindicato, né? Como que o sindicato está saindo? Qual que é a sua avaliação nesse ponto? Olha, eu nem sei se vai ser justo eu comentar em detalhes da ação do sindicato, porque eu não estou tão próxima da ação sindical como eu estava em 2015, por exemplo, né? Então, eu estou me sentindo até um pouco desinformada. Eu estou participando, mas não com aquela intensidade, né? Mas faz algum tempo, assim, que eu tenho, né? Acho que começou em 2015, mas ao longo desses anos também, tenho a sensação que o que rola, assim, não o sindicato como um todo, né? Como todos os professores, mas se a gente for pensar na direção sindical, eu sinto que às vezes está rolando, na verdade, um teatro de luta, né? Tá rolando um pouco um fingimento de que tá lutando, mas não tá. Isso eu senti muito ano passado, né? Porque a gente ficou nessa tensão, volta, não volta, por muito tempo. E na minha escola em particular, por exemplo, a gente teve que fazer uma briga ferrenha contra o projeto de escola integral, porque isso ia significar professor perder trabalho, ia significar acabar com o noturno da escola, por exemplo, né? Para quem não está sabendo dessa luta em particular. Então, e eu ficava com a sensação que tudo que vinha do sindicato estava atrasado umas 2 semanas, sabe? Porque eu estava organizada com os meus colegas da escola, a gente estava propondo ações, estava muito nervoso, pensando em tudo, a gente estava se reunindo virtualmente, com muita regularidade e pensando ações, e aí tudo que vinha do sindicato estava com a sensação que estava atrasado. Estava lá atrás, né? Mas essa é a minha sensação de uma pessoa que não está, né, envolvida diretamente. E eu nem gosto de... isso, eu não gostaria de estender a minha crítica por causa disso, só. Porque eu acho que pode ser que tenha muita coisa que eu tenha perdido, mas essa é uma sensação, né, de alguém que não está totalmente desligada também, né? Porque eu tenho amigos mais ativos no sindicato e procuro me informar sobre o que está acontecendo, ou então participar diretamente das reuniões, né, de representante escolar. É isso. Sim. E o que precisaria, então, né, para as escolas ter um retorno seguro? Guilherme, eu só vejo vacina para todos, né? Eu acho que de tudo que eu tenho lido, né, dos cientistas, dos biólogos, dos microbiologistas, né? Isso eu tenho tentado me manter bem informada, assim, desde o início da pandemia. Só dá para ter segurança com vacina para todo mundo, né? Ou pelo menos que a vacina tenha o que eles chamam de cobertura vacinal, né? Que é uma grande parcela da população vacinada. Do contrário, é roleta russa. Essa expressão né, não tá sendo usada à toa, porque o risco é muito grande, né? Por mais que se fale, os jovens transmitem menos, os jovens não desenvolvem as formas graves da doença, né? Bem, mas se eles transmitem menos, significa que ainda podem transmitir, né? Se eles não desenvolvem as formas graves, os parentes deles podem transmitir, né? Então, a gente está vendo agora, no caso das escolas particulares que reabriram antes da gente, que já tem salas fechando. E aí eu vejo gente na imprensa assim, naturalizando isso. Mas era assim mesmo, mas em todo mundo foi assim. Poxa, mas em todo mundo, cada lugar está numa situação bem, bem específica da pandemia, né?
Em São Paulo, a gente está numa situação super grave, né? O estado está num momento de aceleração, 200 mortes por dia, né? Mais ou menos, é a média. Então, é um dos piores momentos da pandemia, né? Então, como é que você pode relativizar isso, né? Isso é dar por barato que as pessoas vão morrer e que tá tudo bem, né? Isso, e aí, essa é a maior das violências, eu acho. Essa naturalização, vai estar morrendo muita gente mesmo, vai continuar morrendo, né? Então, a gente ignorar isso, para mim, é o mais terrível, assim, é revoltante e é deprimente também. Sim, então a expectativa então da categoria pela vacina então é grande, né? Não, com certeza. Eu tenho certeza que até os nossos colegas que estão se propondo a voltar sem resistir, até aqueles que não aderiram à greve até agora e tal, com certeza sabem disso e estão ansiando pela vacina. O problema é que eles estão ansiando pela vacina se arriscando, né? E a gente que está defendendo essa greve está falando, olha, tudo bem, a gente sabe que a vacina está em passos de tartaruga aí no nosso país, mas se essa é a única garantia para uma volta com segurança, então vamos lutar para que todos tenham a vacina, né? Sim. E você acha que essa luta dos professores é uma luta importante, inclusive, para conseguirmos, né, como você bem falou, essa cobertura vacinal? Olha, eu acho porque a categoria é muito grande, né? E eu acho que ela é uma das poucas categorias que conseguem fazer uma pressão significativa na sociedade, né? A gente sabe que tem grandes parcelas assim dos trabalhadores estão num momento de precarização muito pior do que os professores, né? Que tem uma dificuldade muito grande de se organizar, né? E brigar mesmo. Então, eu conversei com alguns colegas muito ano passado sobre isso e a gente pensava assim, nossa, parece que só os professores é que estão fazendo quarentena. Claro que não é verdade, né? Mas tem muitos profissionais liberais que, né, continuam trabalhando em casa e tal, mas vamos pensar talvez entre os trabalhadores, né, que tenham uma renda aí da base da pirâmide, né, de até 2 salários mínimos, no máximo 3 salários mínimos, talvez a gente seja um dos únicos que consegue parar e consegue pautar um debate importante, né? Então não é à toa que também é sempre polêmico, né? Porque a gente está numa área que historicamente, ela é fundamental, né? É fundamental. É muita gente envolvida em questões que afetam muitas áreas da sociedade, né? Então, acho que é fundamental os professores estarem nessa disputa aí, nessa luta. Sim. Mari, a gente sabe, né, que a gente está fazendo essa discussão aqui, mas sempre tem né, o chamado espírito de porco, que fala que os professores estão na praia, os professores estão aglomerando, que as crianças estão aglomerando, né? As crianças estão brincando nos parques, então por que não pode voltar? Eu queria que você comentasse um pouco essas afirmações. Ai, é difícil, né? Assim, o problema é que esse tipo de afirmação, na verdade, tem pressupostos muito complicados, né? Porque aí mostra mais uma vez que quem faz esse tipo de afirmação não sabe o que é uma escola. Eu cheguei a escrever isso, assim, na internet, de que as pessoas que acham que dá para ter distanciamento entre as pessoas dentro de uma escola, elas ignoram que a escola é aglomeração. A escola é, por excelência, o lugar da aglomeração, né? Você está numa escola, você sabe como que é. Então, agora, se tem criança no parque, nossa, ainda bem que está no parque. Tá ao ar livre, não é? É um ambiente muito mais seguro do que uma escola que é um ambiente fechado, se a gente está pensando em termos de pandemia, né? E agora, falar, o professor tem professor que está viajando, né? Dá vontade de dar risada, bem, mas aí tem professor, se é uma exceção, é uma exceção. E eu fiz uma quarentena super fechada, né? Conheço muitos colegas que fizeram quarentena, né? Deixaram de fazer muitas coisas, de participar de reuniões familiares,
né? Deixaram de viajar nas férias, né? Como muita gente teve um corte brutal no tipo de vida que levava. Só que agora, tudo bem, agora pode voltar a trabalhar, né? Não podia ter férias, não podia viajar, mas trabalhar sem as condições de saúde pode também, né? Então, eu vou citar um artigo que eu gostei muito, muito, que me ajudou a ter um pouco mais de sanidade sobre essas questões, né? Sobre esse tipo de ataque que a categoria recebe, que é de um autor que ele é professor lá da Federal do ABC. Ele escreveu um artigo que chama Como Rebaixar o Debate sobre a Reabertura das Escolas. E aí ele vai pegando todos esses argumentos e mostrando como eles não fazem sentido, né, no contexto da escola pública. É do Fernando Cássio. Esse artigo eu gostei muito. Eu acho que é isso, esse tipo de argumento só está rebaixando o debate, né? Não está falando sobre as condições materiais da escola, as condições práticas da escola, né? Então, assim, tudo bem, se a gente estivesse num momento que a pandemia estivesse super controlada, né? Aí tudo bem, aí faz a volta da escola com controle também, seria um risco muito, muito menor, né? Mas não é o caso, né? E é ao mesmo tempo descolar as coisas, né, da realidade. Então, uma das coisas que, né, por exemplo, um dos argumentos que usaram foi: os bares estão abertos, mas as escolas estão fechadas. Que absurdo! Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Bem, se os bares estão abertos, agora as escolas estão abertas e os bares continuam abertos, né? Então, e no meio da pandemia, numa situação gravíssima como está hoje, assim, né? Então, são argumentos muito ruins, né? Que não levam em consideração as coisas práticas. Acho que é isso. Eu acho que entra no bojo da desvalorização da categoria, né? Porque qualquer argumento vai ser usado para dizer: tá vendo? Não quer trabalhar. Tiveram folga. Como se os professores não tivessem se matado de trabalhar online ano passado, se virando para arranjar internet, arranjar computador, né? Quem não tinha, que não é pouca gente, para conseguir fazer o trabalho online, né? Já que você falou isso, né, no trabalho online, conta como que foi, né, essa relação da categoria com o trabalho online, porque como você muito bem falou, né, os mesmos espíritos de porco falam que os professores não trabalharam, né, durante essa pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouco da relação da categoria com o trabalho remoto. Tá, eu vou falar da minha experiência bem na minha escola, né? Eu percebi que para uma parcela, assim, dos meus colegas, de imediato foi uma grande violência também, né? Porque eles não tinham familiaridade mesmo com... Bem, eu também não tinha, mas eu tenho um pouco mais com a internet, com o computador e tal. E olha que eu sou ruinzinha, viu? De coisas... Mas, em comparação com muitos dos meus colegas, eu estava ótima, né? Então eu vi assim muito sofrimento, mas ao mesmo tempo um sofrimento assim de quem quer aprender também. Eu vi pessoas que não mexiam em nada, arrumar, né? Ir atrás de gente para ajudar, para conseguir entrar na reunião de ETPC, para conseguir atender os alunos, além do WhatsApp, para poder mandar, para preparar uma atividade online. Então eu vi gente, como sempre, né? Os professores fazendo das tripas coração para se adaptar a isso. E de uma maneira super rústica, né? Porque, assim, se de um lado o governo do estado pagou o centro de mídias para os profissionais trabalharem ali e fazer aquelas aulas online, a gente ficou sem essa assistência nesse sentido de ter alguém muito próximo que pudesse ajudar nesse tipo de trabalho, né? Então, eu vi muito sofrimento e adaptação, muita gente tentando se adaptar, enfim, e teve seu preço, né? Com certeza, na saúde mental da categoria foi bem, bem pesado, né? E não estou falando por mim, assim, por mim, eu também tive que me adaptar, mas eu acho que até por causa da minha geração, que eu cresci usando computador e internet, eu sofri um pouco menos do que a média, né?
E tem que lembrar que eu acho que eu tô numa média, uma faixa de idade ali dos nossos colegas que eu sou muito jovem, né? 10 anos de estado, eu sou jovem dentro da categoria, né? Sim. Uma pergunta mais ampla. Desde o começo da pandemia, a gente vem acompanhando que o Dória, né, vem se posando como o defensor da ciência, né, o cara da vacina e tudo mais. O que está acontecendo na rede do Estado, né, com a volta às aulas, mostra um caráter mais demagogo do Dória, mostra um lado do Dória que se aproxima com o Bolsonaro? Eu acho que sim. Na medida que, né, eu não consigo, não sei, difícil, né, avaliar, porque se o Dória fez algumas ações melhores que o Bolsonaro, essas ações com certeza foram insuficientes, né? Então, se de um lado ele fez, promoveu fechamentos que não chegaram a ser fechamentos totais, né, de comércio, ele ficou muito no meio do caminho, muito no meio do caminho. Então, eu tenho a impressão que, assim, o projeto do governo dele foi assim, bem, vamos lutar para que os hospitais não entrem em colapso, né? Mas também não importa se a média de mortes continua lá em cima, né? Eu fiquei com essa sensação, porque a economia tem que continuar. Então mesmo nos momentos que estava mais fechado, né? O comércio, mesmo as escolas estavam fechadas. Por exemplo, eu lembro que ano passado tinha momentos em que a gente não conseguia, num fim de semana, passear no parque, porque os parques estavam fechados. Teve uma vez que eu me dirigi até o Ibirapuera e tinha gente ao redor do parque fazendo piqueniques em volta das grades assim do parque, né? Nos gramados em volta. E aquilo eu achei tão surreal que eu pensei, nossa, que loucura, né? Porque o parque talvez fosse um dos lugares mais seguros para as pessoas estarem, né? Num momento de pandemia, porque é a céu aberto e ao mesmo tempo tinha restaurante, tinha bar, que são ambientes muito mais fechados, abertos, né? Então eu percebi que não parecia que tinha uma lógica de fato científica, apesar deles falarem que consultam cientistas, né? Eu acho que quando a gente vai analisar, e nesse caso das escolas isso fica bem claro, assim, é que é político mesmo, né? Então, quando o cara né, se fantasia, é até interessante, né? Eu vi alguém fazendo essa comparação, que o Dória ele foi o prefeito e agora ele é o governador que se fantasia, né, de trabalhador. Então, agora ele se fantasia de cientista e de um lutador pela vacina. Então, esse foi o discurso, né? Então, mas na prática não é bem isso. Então, acho que nesse sentido é um ponto de ligação com o Bolsonaro, sim. Sim, e você tem acompanhando, né, a luta dos alunos para se adaptar com o ensino remoto? Olha, eu acompanhei os estudantes que estavam me acompanhando ano passado, né? Como eles não são mais, né, meus alunos, esse ano eu acredito que vai ser difícil, a não ser que eu entre em contato com eles para perguntar justamente sobre isso, né? Acompanhei algumas turmas ano passado e é bem difícil, né? Bem complicado. Primeiro porque a gente não tinha em mãos com facilidade, isso foi até exigido das escolas, mas a escola não tem nem profissional suficiente para fazer isso, que é ter um panorama claro do acesso dos nossos estudantes à internet, aos meios, né, de comunicação virtual. Então, a gente imaginava que era muito pouco, mas a gente nunca teve esse quadro com clareza, né? E aí, os estudantes que se mantiveram em contato comigo, muitos falavam que só tinham celular, por exemplo, né? Então, e eles participavam das aulas online que eu ofereci, ou, né, dos encontros que a gente marcava, enfim, e
participavam, mas eu imaginava a dificuldade deles de fazer tarefas tendo só um celular para estudar, né? Então, não, e fora assim, que a quantidade de alunos que conseguiu fazer esse acompanhamento, a gente sabe que foi muito baixa, né? Por a falta de internet, de computador, né? Desses equipamentos foi fundamental, acho, para isso, né? E também de fazer uma coisa mais articulada mesmo, né? Porque eu acho que quando o governo decidiu, o governo do estado, estou falando, né? Que é o que eu conheço, eu não sei como foi na prefeitura, mas quando o governo, por exemplo, adiantou as nossas férias para abril, e aí quando a gente voltou, primeiro que isso foi um rompimento muito brutal, né? A gente estava lá com os alunos do dia, de repente, férias, e isso já foi muito esquisito. Quando voltou, né, quando voltaram as aulas online, o governo já tinha o centro de mídias como a proposta. Toma, é isso aqui que a gente tem como solução. Aí meus estudantes olhavam o centro de mídias, achavam insuportável as aulas de acompanhar, achavam difícil. E aí nossa, o que eu mais teve foi colega meu e eu tentando acalmar os alunos. Calma, a gente sabe que está difícil, calma, a gente sabe que é muita lição, né? Os que têm uma sensibilidade para isso, né? Também de ver que não dava para lascar lição, né, nos estudantes que estavam entrando, porque a gente sabia que era uma situação muito incomum. Então eu vi muita confusão, né? Eles ficaram muito divididos, principalmente nessa questão do centro de mídias, porque eles recebiam tarefas do centro de mídias e tarefas das escolas, e não eram poucas. E eles ficavam, nossa, mas qual é a escola que eu tenho que responder, né? No fim, eles acabaram respondendo a escola que de fato tinha um contato com eles, que era a escola deles, né? Os professores que eles já conheciam e tal. Então eu acho que com o tempo eles foram organizando isso na cabeça deles e foi ficando um pouquinho menos sofrido. Sim. Mari, mais alguma coisa que você tem a acrescentar nessa discussão? Vou acrescentar um recado, né, para os meus colegas que por acaso estão indo nas aulas presenciais, estão se arriscando, né, para essas pessoas pensarem, né, no que está acontecendo e que é muito difícil aderir à greve. A greves eu sei, porque eu já fiz. Greve não é uma situação fácil, né? Mas que se ela está sendo proposta é como uma saída num momento que é muito difícil, num momento muito complicado. Então, para os colegas pensarem com carinho, né? Que é na importância de aderir e a lutar pela própria vida, né? Porque sem a nossa vida não faz nem sentido estar em sala de aula, né? Não tem aula para acontecer. Então, essa luta é muito básica, muito fundamental. E é isso, e contar com os colegas, porque não dá para a gente ficar sofrendo sozinho. É por isso que existe a luta política, né? Para a gente se reunir, para encontrar os colegas que pensam como a gente e para a gente ter mais força. A gente é o elo mais fraco só quando a gente está muito sozinho e muito isolado, né? Na luta política. Mas quando a gente se une, a gente tem mais força. Acho que é isso. Sim. Mari, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito boa. Eu espero que cumpra o papel de ajudar a categoria, né, nessa luta que não é uma luta somente da categoria, e acho que é uma luta de todos aqueles que, né, de todos os setores que se reivindicam progressistas e que querem sair dessa crise, né, dessa lamaceira que nós estamos vivendo, né? Por isso eu quero agradecer e passo para as considerações finais. Tá bom. Eu quero agradecer você também pela iniciativa. Eu acho que é super importante. Acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Você está sendo super corajoso. Não é fácil ser gravado e gravar, né? E chamar as pessoas para conversar. Eu achei ótimo. E também tenho dificuldade, assim, tenho vergonha, sou tímida. Apesar de ser professora, eu não acho fácil não ser filmada. Acho que é difícil. E acho que a gente precisa ir ocupando esse lugar mesmo, né? Porque se a gente não ocupa o espaço da internet,
a direita ocupa, né? E ocupa bem, né? Então a Uhum. gente precisa começar a fazer isso mesmo. Obrigada, Guilherme. Sim, então é isso, Mariana, quero mais uma vez agradecer, né, por ter aceitado, quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo, peço para compartilhar nas redes sociais, né, no WhatsApp, Facebook, né, também se inscrever no canal do Mesa de Debates, curtir esse vídeo no YouTube para dar uma projeção maior e seguir a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecendo, está encerrado mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, né? Nessa semana, com mais professores, né, dando seus relatos, colocando o que pensam, né, sobre esse tema. Então é isso, até a próxima, fui.